Então, gente, na vida de vocês, essa situação de ajuste a valor presente pode chegar de duas maneiras: na vida profissional ou numa prova. Na vida profissional, normalmente você vai receber um contrato de financiamento, um contrato de empréstimo, por exemplo, e que você precisa contabilizar com base naquele documento que você recebeu. Então, numa compra de veículo, na data de 13 de fevereiro de 2x2, como está na nota fiscal, pelo valor de 31.370, financiado em 24 prestações a uma taxa de juros de 1,35 ao mês, considerando o sistema Price como sistema de capitalização, né, a gente teria 24 prestações iguais de 1.538,97. Né? Então, esse valor seria o valor mensal de pagamento com esses juros mensais aqui, ó, apurados. Ok? Então, o que ocorre aqui agora é o seguinte: a gente precisa fazer a contabilização. Né? Então, olha só. Vamos buscar os razonetes aqui primeiro. Né? Aqui não é mais estoque de fornecedor. Como é que fica isso aí? Ó, primeiro, se for uma compra de veículo, a gente vai ter um imobilizado. Imobilizado, veículo. E qual é o valor do veículo? O valor do veículo é o valor lá de 31.370. Esse é o valor atual do bem. Se eu comprasse à vista, ele seria 31.370. Mas eu não comprei à vista, eu comprei financiado. Então, eu vou ter que escolher aqui um banco. Vamos colocar aqui Banco do Brasil, um exemplo. Banco do Brasil, né? Um curto prazo, financiamento de curto prazo. Eu vou colocar aqui o nome vou botar assim, financiamento Banco do Brasil no curto prazo e financiamento Banco do Brasil no curto prazo, no longo prazo. Financiamento Banco do Brasil no longo prazo. Esse financiamento, quando a gente sabe que é um passivo, a gente já sabe que no curto prazo a gente só precisa contabilizar se tiver efeito relevante. Né? Mas eu costumo sempre contabilizar o valor presente no curto prazo. Por quê? Porque essa discussão sobre o que é relevante ou o que não é relevante é muito subjetiva. Então, já que você está com a mão na massa, faça logo o ajuste a valor presente do curto e do longo prazo. Né? Então, aqui ó, eu preciso de um juros a transcrever de curto prazo. E aí, se você quiser, você pode fazer Banco do Brasil. Para cada financiamento, você fazer uma juros de juros a transcrever, ou você pode fazer uma conta de juros a transcrever para todos os bancos que você tiver financiamento. Depende do controle, do nível de controle que você quiser nas contas. Que o financiamento do Banco do Brasil agora a gente vai pegar e aproveitar isso que está escrito aqui e colocar os juros a transcrever de longo prazo. Por quê? Porque a gente sabe que foram 24 meses, é um período longo de dívida, então uma parte vai ficar no curto e uma parte vai ficar no longo, isso a gente já sabe. Agora, como que ocorre essa classificação de curto e de longo? Né? Então, a gente tem que lembrar que isso está previsto tanto na NBC-TG 26 quanto na Lei 6.404. Então, na NBC-TG 26, na norma de contabilidade, está lá escrito que o ativo deve ser classificado como circulante quando satisfizer qualquer dos seguintes critérios. Então, ele dá alguns critérios lá,
Se satisfez esse critério, significa que vai estar no circulante, tá? Então, ó, o item C diz, ó, espera-se que seja realizado até 12 meses após a data do balanço. Então, para ser classificado como circulante, um crédito, né, ele será, ou no caso, vai estar lá lançado a débito, porque é um ativo, mas, né, dentro da classificação vai ser um crédito a receber, que seja realizado até 12 meses da data do balanço, para um item do ativo circulante. Todos os demais ativos devem ser classificados como não circulante. Ou seja, se for realizado após 12 meses, não vai estar no circulante, vai estar no não circulante. Então, o critério de classificação do ativo em circulante ou não circulante, em relação aos créditos a receber, vai ser com base na espera de realização até 12 meses após o balanço, ou depois desses 12 meses após o balanço. Se for até 12 meses é circulante, se for após 12 meses, não circulante. Para os itens do passivo, o pensamento é análogo. Na NBCTG 26, a gente tem que o passivo deve ser classificado como circulante se for liquidado até 12 meses após a data do balanço. Se exceder isso, vai ser passivo não circulante. Na Lei 6.404, o artigo 179 já fala diferente. Veja, é um texto diferente, né, e que vai levar a uma análise também diferente. Ele fala assim, ó, o ativo circulante, você lança as disponibilidades, né, e os direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente. Ou seja, tudo que eu for receber até o final do exercício seguinte vai ser circulante. No longo prazo, ele diz, ó, os direitos realizáveis após o término do exercício seguinte. Para o passivo, a Lei 6.404 diz as obrigações serão classificadas no passivo circulante quando vencerem no exercício seguinte e no passivo não circulante se tiverem vencimento em prazo maior. Então, a norma fala em 12 meses após a data do balanço. A lei fala em exercício social subsequente. Isso faz uma diferença quando a gente precisa analisar. E aí vocês vão entender o que eu estou falando. Olha, se a gente está falando de exercício social subsequente, o exercício social atual é 2x2, 2000x2. O exercício subsequente é 2x3. Então, se eu pego a letra da lei, tudo que for as obrigações da companhia, inclusive, que serão classificadas no passivo circulante quando vencerem no exercício seguinte. Então, as dívidas que vencerem no exercício seguinte, ou seja, até o final de 2x3, né? Então, tudo que vencer até 2x3, dezembro de 2x3, eu vou colocar como circulante. E o que exceder, o que passar daqui para frente, vai ser não circulante. Né? Se eu levar em consideração apenas a letra da lei, vai estar dizendo isso aqui, ó, tudo que for daqui para trás é circulante. E tudo que exceder o exercício seguinte, não circulante. Então, eu teria 22 meses de circulante para 2 meses de não circulante. Se eu pegar a norma, se eu olhar a norma está dizendo o seguinte, ó,
espera-se que seja realizado até 12 meses após a data do balanço. Qual será a data do balanço quando da compra? A data do balanço será, quando da compra, normalmente encerrado em 31/12 de 2x2. Se essa é a data do balanço, 12 meses após essa data vai ser o quê? 31/12 de 2x3. Então, a gente vai olhar e vai perceber que se eu analisar assim, vai bater, né? 31/12 de 2x3 é 12 meses após a data do balanço do ano 2x2. Mas, e se a apuração for trimestral? A data do encerramento do balanço vai ser 31/3. Depois eu vou ter um outro balanço em 30/6. Depois eu vou ter um outro balanço em 30/9. E depois eu vou ter um outro balanço em 30/12. Então eu encerro aqui o primeiro balanço do primeiro trimestre em 31/3, depois em 30/6, depois em 30/9, depois em 30/12 de x2. Então eu teria quantas datas de encerramento? 4 datas de encerramento, né? Que aí aqui em 31/3 de x2, a data do encerramento seria 31/3 de x3, né? De março de x2 a março de x3. Então, 12 meses após a data do encerramento do balanço, não teria como critério 31/12, mas 31/3. Então a contagem muda, né? Por quê? Porque o que a letra da norma fala é 12 meses após a data do balanço. Se o meu balanço for em 31 de março, a data de encerramento é 31 de março e 12 meses após isso vai ser 31 de março do ano seguinte. Depois, no segundo trimestre, 30/6 para 30/6, 30/9 para 30/9 e no último, que vai ser 31/12 a 31/12. Então, na hora que eu for fazer o meu lançamento contábil e escolher quanto que vai ficar aqui no curto prazo no financiamento e quanto vai ficar no longo prazo no financiamento, isso faz uma diferença, né? Então, a primeira opção e a opção que eu escolho quando eu normalmente contabilizo, por considerar que é mais prática, me diz o seguinte: olha, no curto prazo de x2, o valor original, ou seja, o valor sem juros, vai ocorrer do vencimento da primeira parcela até o final do exercício seguinte, 31/12 de x3. Pronto, esse aqui é o somatório do valor original. Opa, não veio aqui, tem alguma coisa que não deu certo, né? Pode ser alguma configuração, né? Deixa eu olhar aqui. Não, nada aqui eu conheço. Então eu posso selecionar aqui, ó, e olhar o somatório e escrever lá. Da primeira até 31 de x12, eu vou ter 28, 353 e 28. 28, 353 e 28. Resolvido o meu problema. Agora, os juros de curto prazo. Juros de curto prazo está aqui. Eu pego desde o primeiro vencimento até o final do exercício seguinte. 5, 504 e 11. 5, 504 e 11. Tem um total aqui de curto prazo, 38, 33, 85, 7 e 39. O restante vai ser longo prazo.
no ano x2. Então, ó, o restante aqui, ó, 1.508,36, 1.508,36. Os juros correspondentes a esses 2 últimos meses, eu somo aqui. Opa, aqui. Dá 61,23. 61,23. Não. Esses 2 últimos aqui dá 3.016,72. Isso está dando diferença. 3.070. 3.076,32. Ai, ai, ai. 3.016,72. 3.016,72. Então, 31.370 é o valor original. O valor dos juros é 565,34. Então, o meu juros, conferir aqui, 5.504,11 no 5.504,11 no curto e no longo 61,23. Então aqui eu tenho o valor total pago, que foi calculado pela planilha. Tá batendo com diferença de 1 centavo aqui, não vai fazer diferença. Então, ó, aqui o que a gente pode fazer agora é o lançamento contábil direto. Né? Por que eu chamo lançamento contábil direto? Porque eu já estou considerando as 22 parcelas que vão estar no curto prazo e não 12 parcelas. Vamos fazer o lançamento para que vocês entendam. Então, no curto prazo, eu tenho aqui, ó, 33.857,39. 33.857,39. Mas eu tenho um juros a transcrever nesse período de 5.504,11. 5.504,11. No longo prazo, 3.077. 3.077,95. Mais um juros a transcrever de 61,23. Então, ó, que eu posso, vou reduzir um pouco esse zoom. O que a gente pode fazer rapidamente aqui é somar todos os débitos. 36.935,34 e somar todos os créditos agora. 36.935,34. Todos os débitos e todos os créditos, os saldos estão batendo. Então, fizemos o lançamento pela apropriação da dívida, dividindo em curto e longo prazo. Então, quando a gente for pagando os valores de financiamento durante o ano, né? Então aqui, a partir de março, vence a primeira parcela. Né? Então, se eu pegar as 12 primeiras parcelas, as 10 primeiras parcelas, que vão ser até dia 13 do 12 de 2x2, considerando que o encerramento é 13 do 12 de 2x2, eu vou ter 11.857,41. Então, vou lançar o primeiro mês, 1.115, o segundo mês, 1.130,
e assim por diante. Chegando no final, 11.857. Abatido desse total, vai me dar o saldo em 31/12. Sem precisar eu ficar fazendo aquela manobra de trazer do longo prazo para o curto prazo todo mês. Porque se eu considero o longo prazo só os 12 meses subsequentes à dívida assumida, né, eu vou estar distorcendo a informação. Primeiro, porque as datas de encerramento dos balanços, né, não ocorrem mês a mês. Só se você considerasse mês a mês. Se você considerar a data de encerramento de balanço mês a mês, aí você poderia fazer essa transcrição mês a mês, né? Porque aí você teria a cada mês o balanço encerrado e o saldo do período subsequente e o saldo dos 12 meses subsequentes. Aí você estaria obedecendo a lei e a norma. Mas na prática, né, normalmente, principalmente em pequenas empresas, a gente encerra o balanço anual. E aí o lançamento dessa maneira, considerando o encerramento anual, a gente pode fazer dessa maneira assim. E se você quiser fazer mês a mês também não vai estar errado. Tá bom? Vamos lançar aqui, ó. O primeiro pagamento, por exemplo, seria 1.538,97. 1.538,97. Abati aqui, vou tirar do disponível. R$ 1.538,97. Que eu posso chamar de lançamento 1. Lançamento 1. Lançamento 1 também. Que é 1. Que é 1. Pelo pagamento. Lançamento 2. Lançamento 2. E pelo reconhecimento da despesa financeira, eu poderia lançar aqui, ó, despesa financeira. Aí eu olho o valor de juros aqui, ó, no primeiro mês, 423,50. 423,50. Abatido dos juros a transcrever, 423,50. Lançamento 3. Lançamento 3. Pronto. Dessa maneira, lançando mês a mês, no segundo mês, eu pegaria aqui novamente 1.538, né, e abateria os juros. Somando, na verdade não é essa coluna, né? É essa coluna somando aqui até 31/12. Eu teria 13.850,75 abatido daqui através de débitos, contrapartida disponível, atualizando o valor final, o saldo aqui, em 31/12 do ano X2. Uma outra forma de fazer, né, que também está correto, mas que vai dar mais trabalho, considerando o encerramento só uma vez no ano, seria eu pegar o somatório desses primeiros 12 meses, conto 12 meses aqui, 14.425,73, 14.425,73. Depois os primeiros 12 aqui. Cadê? 4.041 e 94. 4.041,94. 4.041,94. E no longo prazo, tudo que for
depois. R$16.944,27. 16.944,27. 13º mês em diante. R$523,40. 523,40. Então os totais vão ter que bater esses daqui, o valor de juros, o valor original, o valor total, mas veja que ficou dividido igualmente as duas parcelas de curto e longo prazo, porque são 24 meses. Nessa situação, quando você contabilizar o curto e o longo prazo, a cada mês que se passar, você teria que transferir o valor correspondente a um mês do longo para o curto prazo, né? Tanto para o valor original quanto para os juros, tanto para o valor total quanto para os juros. Então você teria que fazer esse trabalho mês a mês. Para evitar todo esse trabalho, você pode lançar já o valor somado, conforme está aqui na primeira tabela, né? O valor já até o final do exercício seguinte. Por quê? Porque a própria lei 6.404 ela permite que você faça isso. Lei 6.404 no curso do exercício subsequente, né? O exercício seguinte. Então você soma tudo que você deve até o final do exercício seguinte e lança como seu valor de curto prazo. Foi o que foi feito aqui. Mas quem quiser ter esse trabalho de trazer mês a mês de longo para curto prazo, em 31/12 os saldos serão os mesmos. Bom, caso você tenha alguma dúvida nessa situação aqui, é só você me contactar, certo? Você me contacta que a gente tira essa dúvida. Outra forma de aparecer isso para você é através de prova, né? Pode aparecer numa prova. E no ano 2016 teve uma questão dessa no exame de suficiência. Em 31/12 de 2016, a sociedade empresária efetuou uma venda a longo prazo com as seguintes condições: valor da venda a prazo 20 mil, prazo para recebimento 14 meses, quantidade de parcelas 1, taxa de juros 2% ao mês, juros compostos. Então, uma venda de longo prazo com essas condições. O valor da venda a prazo você já sabe, o prazo você já sabe, é uma vez só, no final de 14 meses você recebe os 20 mil, taxa de juros de 2%, juros compostos. Para atendimento às normas brasileiras de contabilidade, a sociedade empresária registra a receita financeira a apropriar, a crédito de juros a apropriar, conta redutora das contas a receber, classificada no longo prazo. Isso que está aqui, conta redutora de contas a receber, chamada de juros a apropriar, é o que a gente chamou lá de juros a transcrever ou juros a transcorrer, né? É o mesmo nome. Mensalmente, a receita financeira relativa ao período é reconhecida no resultado proporcionalmente ao tempo transcorrido e utilizando-se a taxa de juros imputada. Considerando as informações apresentadas, a parcela da receita financeira reconhecida no resultado em fevereiro de 2016 é de aproximadamente. Então, quer saber o seguinte: qual é o valor da primeira parcela, né? Que é fevereiro de 2016. Normalmente, quando você faz uma capitalização, no próprio mês da capitalização, no caso aqui aconteceu no finalzinho do mês, 31/1, né?
Então a primeira capitalização vai acontecer em fevereiro. Então é isso que ele quer saber, o valor da primeira parcela. Então, se você pegar 20 mil vezes 0,02, vamos fazer certinho, né? 1 mais I elevado ao primeiro mês. 20.400. Né? Então, você vê que teria o juros simples, que é um mês só. Né? E aí, para você achar os juros, você teria que pegar o valor de 20 mil menos os 20.400. Então, seriam juros de 400. Se você fizer isso, né, não tem nenhuma opção aqui de resposta. Aliás, tem, ó, 400 reais. Ele quer te induzir a esse erro. Né? Porque não é sobre os 20 mil que vai incidir os juros. Né? O 20 mil já está contido os juros. Então, no fundo, você tem que trazer esses 20 mil ao valor presente. E esse valor presente é que você vai aplicar os juros de 2%. Como é que você vai fazer isso? Você vai pegar o valor de 20 mil e dividir esse valor por 1 mais I elevado a 14. Como é que você fez isso? Valor presente vai ser igual o valor futuro dividido por 1 mais I elevado a 14 meses. Então vamos montar essa equação aqui, está montada. O valor presente vai ser o valor futuro, que é 20 mil, ou seja, o valor depois de 14 meses é 20 mil, dividido por 1 mais I, que é a taxa de 2% ao mês, que aqui está representado por 2 dividido por 100, que dá 0,02, elevado a 14 capitalizações mensais. 14 meses, taxa em mês, deu um enter aqui, ó. Ele me deu o valor presente é esse aí, ó. 15.157,70. Esse é o valor presente. Para você achar o primeiro mês de juros, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar esse valor de 15.157,70 e multiplicar por 1 mais 0,02 elevado à primeira parcela. Aí você acha o valor atualizado da dívida, considerando os juros da primeira. E aí você pode eliminar esse menos esse, que você acha 303,15, que vai ser o valor, esse é o valor original, somado com esses juros, que deu esse montante. Né? Então, aí agora você acha o valor da primeira parcela. Né? Que, por se tratar da primeira parcela, na verdade, você poderia resolver assim também. Ó. 15 vezes o juro simples do mês. 303,15. Então veja que existe uma forma bem simples para você resolver. Só que primeiro você tem que trazer valor presente. Né? Tem que saber essa fórmula aqui do valor presente. Você traz esse valor ao valor presente. E sobre esse valor presente é que vai incidir os juros da primeira parcela. Então aqui é os juros da primeira parcela.
E é isso que ele está querendo. É isso que ele está perguntando, né? Vai acontecer o reconhecimento da primeira parcela e qual o valor desse reconhecimento. Agora, se você for contabilizar essa transação, o que aconteceu? Você vai ter uma venda, né? Então, uma venda no valor de 20 mil, que já está embutido aqui dentro desses 20 os juros. Então, é só a gente pedir licença aqui e fazer o lançamento aqui, ó. Eu vou abrir mais uma tela. Vamos apagar isso aqui, que é venda, tá. Vou deixar aqui. Olha, qual é o montante? O montante é 20 mil. Né? Qual é o valor presente? O valor presente vai ser 20 mil vezes 1 mais I elevado a 14. Não, não é multiplicado, é dividido, né? Aqui. E os juros é esse valor montante menos o valor presente. Esse somatório vai ser exatamente 20 mil. Né? Então, com base nisso, a gente já pode fazer a contabilização. Então, vamos lá. Se eu vendi a prazo, eu vou ter contas a receber. Contas a receber no realizar a longo prazo. Essa contas a receber é de 20 mil. Que me gerou uma receita bruta de vendas de 20 mil. Mas eu quero afastar aqui o valor operacional do valor financeiro. O valor financeiro eu já sei que foi de 4.842,50. Então, para isso eu vou fazer uma conta redutora do ativo, chamada de ajuste a valor presente. Né? Ou posso colocar o juros a apropriar, né? Os juros a transcrever. Vai ter o mesmo efeito de uma conta redutora aqui no crédito, no valor de 4.842,50. Então aqui o lançamento 1, podemos chamar aqui de lançamento 1, lançamento 1. Aqui o lançamento 2. Contrapartida, uma conta de resultado chamada de ajuste a valor presente. Vou colocar juros a transcrever. Essa conta de resultado ela vai ser devedora de 4.842,50. E aí nós já sabemos que a receita de vendas vai ser 20 mil. Que nós vamos ter um
ajuste a valor presente de 484250. Aqui é o 2. E dessa maneira vamos ter uma receita líquida de 15.157,50. No futuro, no primeiro mês, né, que é o mês de contabilização que foi pedido na questão, você vai colocar aqui, ó, que esse valor presente vezes um mês de capitalização dá 303,50. Eu abato aqui 303,50, lançamento 3, e lanço uma receita financeira agora. Receita financeira de juros 303,50. Lançamento 3. Pronto. Agora isso vem para o meu DRE aqui, ó. Dentro das receitas financeiras 303,50. Comportamento no DRE é esse. Comportamento no balanço, eu vou ter aqui um realizável a longo prazo de 20, com uma conta redutora de juros a transcrever, uma conta redutora que pode ser chamada de juros a apropriar, que no final vai ter o mesmo efeito, é uma conta redutora, pode ser ajuste a valor presente, no valor de menos 4842,50. Isso vai me dar um líquido de realizável a longo prazo aqui, ajustado a valor presente. Passivo eu não vou ter nenhuma conta envolvida. E o DRE vai sofrer essas mutações. Gente, então, na vida profissional vocês vão receber documentos para que vocês cheguem numa planilha como essa aqui. E na prova vocês têm que ter esse conhecimento de matemática financeira e saber qual é o comportamento das contas de ativo, de passivo no balanço e como é que opera o resultado. Qualquer dúvida é só lançar nos canais de comunicação que a gente tem. Grande abraço, por hoje é só.